a união entre eles. Lembra? O glucosídico é o enlace que une e é justamente onde atuam as enzimas. Então, quando eu consumo um carboidrato, nós havíamos visto que tínhamos na boca, ó, tá a amilase salival aqui, sim? Salival é porque ela foi lá na boca. Eu tenho a amilase salival, que é da boca, sim? Depois eu tinha a amilase pancreática, tá? Que realiza a degradação da amilase. Que tipo de carboidrato ela degrada? A amilase serve para degradar que tipo de carboidrato? O amido. Almidon, lembra? Almidon era um polissacárido. Lembra que inclusive vocês viram que um almidon ele tem a amilose e amilopectina, e era milhares de monossacáridos na estrutura dele. Então, onde eu encontro o almidon? Na mandioca, na harina, na batata, todo que seja um tubérculo ou narina tem almidon. Sim? Então, a partir do momento que eu consumo um carboidrato que todos os dias estamos comendo, ¿verdad? Se a harina, uma chipa, né? Arroz, eu estou consumindo carboidrato, batata. Então, se esse tipo de carboidrato, eu dependo da amilase salival e amilase pancreática. Qual é a intenção a partir do momento que eu consumo o almidon? É que esse carboidrato se transforme em um monossacárido. Quem seria o monossacárido que compõe o almidon? A glucose. Milhares de monômeros de glucose que vocês haviam visto sobre ele. Polissacárido, exemplo, almidon. Então, consumir um almidon, que é um polissacárido. Minha intenção ao passar por essas enzimas do processo digestivo é que tudo se transforme em milhares de monômeros de glucose. Agora, se consumo um disacárido, que vocês haviam visto aqui que temos 3 disacáridos que hacemos uso em nossa alimentação, eu dependo das enzimas de sacaridasas. Quem seriam essas disacaridasas? Para a maltosa é maltasa. Para a lactosa é lactasa. E para a sacarosa é sacarasa. Se acordam que toda palavra terminada em asa é enzima em espanhol. Sim? Parecido com o nome del substrato. Tá? Porque carboidrato, por exemplo, é osa. Claro? Alguma dúvida está aí? Então, para que realizo um processo digestivo? Porque eu não vou conseguir levar esse alimento na unidade mais pequena para a corrente sanguínea se não chega a sofrer um processo digestivo. Então, se eu sou normal, tenho que ter amilase salival, amilase pancreática e as disacaridase. Então, se toda vez que eu como um carboidrato, tenho que realizar esse processo digestivo. Tá? Então, uma vez que realizei o processo digestivo, aqui nós outros vemos já a presença dele na forma de monossacáridos. Glucosa, frutose e galactose. Então, o que vai passar com esses monômeros? Eles vão atravessar os enterocitos, que são as células intestinais. Tá? Então, só consigo passar na unidade mais pequena. Por isso, nós estudávamos a classificação dos carboidratos e vocês viram como exemplo os monossacáridos, que havia muitíssimos, se acorda?
No caso, esses são os principais. Por quê? Porque estão nos alimentos que hacemos uso a diário. Tá? São as famosas hexosas, se acordam? Todas eram C6, AT12, ó, C6. Inclusive, se eu pegar a ribosa era uma hexosa? Não, era pentosa. Muito bem, era uma pentosa, mas também faz parte do grupo dos monossacáridos. E quando estudamos monossacáridos, vocês viram que mínimo era 3 hasta 7 carbonos na estrutura deles. Aí entrava também ribosa, que era uma pentosa, mas a ribosa nós temos uso na alimentação. Vocês vão ver em Bioquímica 2 que da hexosa eu consigo transformar ela em pentosa. Tá? Que a via da pentosa metabolicamente nosso corpo sintetiza a ribosa. Tá? Não é que eu adquiro por alimentação a ribosa. Tá? Por isso que vocês vão ver que essas 3 monossacáridos são importantes como fonte de energia. A ribosa ela vai para outro destino, que é lá para formar ADN e ARN. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Bueno, o que passa aqui uma vez que eu realizei o processo digestivo, que tenho glucosa, frutose e galactose? Passa os enterocitos, que são as células intestinais, tá? Uma vez que eu atravessei aí as células do intestino, qual é meu próximo trajeto? Eu vou pela vena porta. Tenho 2 caminhos uma vez que eu consumo alimento. O que vai demandar ir para um caminho ou ir para outro caminho é a natureza do alimento. Aí entramos naquele famoso polar e apolar, hidrofílico, hidrofóbico, que é a mesma coisa, são sinônimos. Então vai depender da natureza do alimento. No caso da glucosa, frutose e galactosa, eles são solúveis em água. Como sabemos que são solúveis? Quando vocês estudaram as características dos monossacáridos. Vocês viram que tanto mono como óligo, eles são solúveis em água, são polares. Então, quando agarro, por exemplo, o açúcar de mesa e dissolvo em água, veio claramente que se dissolve. Então, são de natureza polar. Ou soro glucosado, porque soro glucosado é água com açúcar, tá? Que é a glucose. Sim? Então, como a natureza dele é polar, então ele vai pela vena porta. O que passaria se a natureza dele não for polar? Ele não vai pela vena porta, ele vai para linfa. Entenderam? Esse nós vamos ver nos lípidos, quando entremos no metabolismo dos lípidos. Então, como a natureza dos carboidratos é polar, então, uma vez que passou os enterocitos, eles vão para a vena porta. Da vena porta vai ir-se a um órgano. Que órgano liga a vena porta? Hígado, sim. Tranquilos aí? Vou passar? Gente, não acumule dúvidas, não tenha vergonha de levantar a mão, de perguntar-se. Estão para aprender, como eu com vocês, sim? Tá? A matéria é sumamente, vamos dizer, maravilhosa. Né? Poderão que ver lado bueno. Por que eu digo isso? Porque é a essência de nós outros, é o que sucede metabolicamente em nosso corpo. Como eu gero energia, quando eu não gero, o que sai de todo isso para vocês é muito importante. A hora parece não, mas vão usar depois na dia a dia e na prática e vão ver que realmente tem sua importância, sim? Eu digo isso por experiência de meus alunos.
que já são médicos ou algo assim, disse, prof, por que eu não prestava atenção na tua aula? Né? Não é legal minha aula? Eu digo, é complexa sim, mas exige dedicação. Sim? Professora, eu só te pedi para, tipo, antes de apagar, só avisar para poder conseguir tirar foto, porque às vezes eu penso que já tá tudo, só que você bota uma coisinha pode ser importante. Olha. Obrigada. Sim? A laser polar vai por onde mesmo? A polar vai para linfa. Linfa. É. Tá? Olha, dessa primeira parte que está no material de vocês, les aconselho que ou imprimam um material, tenham em conta, esse quero que ponga no quaderno, sim? Lembra que, como no semestre anterior, vou estar pedindo a vocês algumas coisas que sentem no quaderno. Uma delas é essa imagem, tá? Não necessariamente seja essa, mas pode buscar o mapa conceptual dos carboidratos, né? Para vocês poderem ter uma ideia, faz um esqueminha, porque mapa conceptual é uma ideia da onde começa e onde termina. Tá? Começo, meio e o fim. Só para vocês terem uma ideia de quem participou no processo digestivo deles. Ajuda muitíssimo para estudar, sim? E entramos aqui nessa segunda imagem, que também vão estar agregando isso no quaderno, sim? Vou estar avisando que vão estar indo agregando no quaderno. Depois vai haver aquele famoso dia onde eu vou estar contando esse conteúdo, sim? Ó, o que sucede aqui? Se vocês veem nessa imagem aí, ele está dizendo de forma geral o resumo do metabolismo dos carboidratos. Porque o que é metabolismo? Metabolismo é quando eu ingresso dentro da célula. Porque processo digestivo, todavia, não é metabolismo. Por quê? Porque aí eu não gero, todavia, energia para meu corpo. O que é energia para meu corpo? É o ATP. Aonde eu vou gerar ATP? Quando eu coloco esse monossacárido dentro da célula. Então, quer dizer que nos enterocitos eu já vou começar a produzir ATP? Sim. Tá? Se não entrou nos enterocitos ou não necessitou de energia naquele momento, o mesmo os carboidratos vão passar por la vena porta. Da vena porta, o próximo órgão é hígado. Do hígado ele vai para a corrente sanguínea. E de corrente sanguínea, outro órgão que ele pode ir é para o músculo, pode ir para o tecido adiposo, pode ir aos neurônios, pode ir ao pulmão, ao rinhão, a qualquer órgão que necessite é livre, uma vez que chegou a corrente sanguínea. Entenderam? Tá? Então, o que estamos vendo nessa imagem é um trajeto, um caminho que a glucosa faz uma vez que ela passou os enterocitos. Tá? Bom, então, assim, ó, passei os enterocitos, vem na porta. Vem na porta, aqui que chegou aí, que está passando por la vena porta. Glucosa, frutose e galactose. Tá? Passou a vena porta, chegou ao hígado com os 3 monossacáridos. No hígado, ele é responsável de transformar a galactose em glucosa e a frutose em glucosa. Por quê? Porque no hígado solamente pode haver glucosa. Tá? Se vocês se acordam, qual era a diferença da glucosa para a galactosa e da glucosa para a frutose? Um é monoglucosa, frutose, grupo funcional. E galactose é posição. Muito bem. Ambas eram C6H12O6. As 3. Pero se diferenciavam. A glucosa da frutose se diferenciava no grupo funcional. Você acorda? Uma era polidroxialdeído e a outra era polidroxicetona. Essa era a diferença da frutosa para a glucosa e a diferença da glucosa para a galactosa era? A posição do OH. Muito bem, a posição do grupo OH.
Então, o que passa aí no hígado para mim virar tudo glucosa? Eu tenho no hígado a enzima que transforma frutose e galactose em glucose. E quando quebra, sobra no fígado, essa glucosa vai para onde? Se eu sou metabolicamente, tudo virou glucose. Tem que virar glucose. Por quê? Porque uma vez que ele sai do hígado, o que eu vou mandar aí na corrente sanguínea é glucose. Então, se eu sou metabolicamente normal, quando hago uma análise laboratorial, só devo identificar glucose. Frutose e galactose já automaticamente se transformou em glucose. Então, se eu tiver uma galactosemia, que é a presença de galactose na corrente sanguínea, ou tiver frutose na corrente sanguínea, que depois eu posso excretar ela na urina, que é a famosa frutossúria, quer dizer, então, que eu tenho um transtorno no meu metabolismo. Então, se eu sou metabolicamente normal, o hígado já se encarga em transformar esses dois monossacáridos em glucose. Então aqui, entenderam até aí? Inclusive quando liga aí na corrente sanguínea, aqui é aquele famoso 8 horas de ajuno, que eu quero fazer um exame laboratorial de glicemia, tenho que ter como mínimo 8 horas de ajuno. E aí eu tinha aquele valor de glucose normal, lembra? Se eu pôr, por exemplo, um rango de referência, vamos pôr 70 a 100. Pode variar mais menos 10. Concordo? Então, se eu caio dentro daquele rango de referência que o laboratório tem, que pode variar, então eu sou normal. Quer dizer que o meu metabolismo cumpriu com sua função de forma adequada. Porque o que vai manter aqui na corrente sanguínea é o parâmetro normal de referência. Quer dizer que em 8 horas eu consegui colocar toda a glucosa dentro das células, tá? Quedou parte aqui, foi para o músculo, foi para as neuronas, foi para o rinhão, para o pulmão, porque todas as células recebem glucose, tá? Você acorda? Uma das funções do carboidrato era qual? Energia imediata. Quem dá energia rápida no nosso corpo é carboidrato. Então todas as células recebem isso, sim. Por que recebem? Porque, nós outros, para realizar um trabalho, tá? O que é um trabalho para nós outros? É trabalhar, né? Mas trabalhar exige esforço. Como eu sou um ser heterótrofo, para mim realizar isso, eu preciso disso, que é a famosa moeda energética. E essa moeda energética, por exemplo, no caso que nós outros estamos estudando, os hidratos de carbono, que é o carboidrato. Lembra? Quando falávamos de carboidrato, falávamos de hidratos de carbono ou glucídeos, era a mesma coisa. Isso é fonte de energia para meu corpo. Se meu corpo utiliza isso como fonte de energia, a hora ele tem que virar isso. Para quê? Para que eu possa realizar isso. Porque hablar, caminhar, trotar, dormir, aí gasto de energia. Entenderam? E aonde eu vou gerar esse ATP? Dentro de cada célula que ingressa. Se é um enterocito, que é a célula intestinal, se é um miocito, que é o músculo, se é um hepatocito, qualquer célula que eu consiga colocar glucose, vou generar isso. Tranquilo? Bom, então vamos ir por etapas, que aqui hay muita informação, sim? Tá? Então, me fui, já entenderam que tudo tem que se transformar em glucose, se somos metabolicamente normais. Como vamos ver essas transformações? Depois vocês vão ver no material aí que já les disponibilizei. Metabolismo de outras exosas. Aí nós vamos estudar como a frutose vira glucose e como a galactose vira
glucose, tá? Bueno, aí no hígado, o que passa no hígado? O hígado eu tenho 3 opções, se vocês veem nas fletitas aí. Pode ser 3 processos aí estando no hígado. Um primeiro processo, estando no hígado, era o famoso... Se acordam que era glucógeno? Reserva energética no fígado e no músculo. Muito bem, a nossa famosa reserva de glucosa no hígado e também no músculo, né? E o nome desse processo, tá? Aí vamos entrar nas terminologias médicas, se chama glucógeno gênesis. É tipo a produção de glucógeno, né? Isso, ó, glucógeno gênesis. Aí a gente entra no significado de Gênesis. Quem lê a Bíblia aqui? Eu. Né? Então, Gênesis quer dizer formação, início, tá? Então, eu vou formar o que aqui? O glucógeno. Então, o término glucógeno gênesis tem esse significado, sim? Ou também vão encontrar glucogênesis, que é a mesma coisa. Ele só corta aqui, ó, glucogênesis, tira esse gênero. É a mesma coisa, se chegam a ver, sim? Porque aí depende da literatura. Há muitas contradições entre eles, pela mesma coisa. Falou informação, é o glucógeno. Tá? Então, um dos destinos da glucosa no hígado é formar o glucógeno. Outro destino que hago com essa glucosa que vindo da minha alimentação, porque a origem dela é do que eu comi. Segundo lugar, hago com ele aí no hígado, glucólise. Tá? Glucólise é a quebra do que eu formei. Para quê? Porque aqui é onde eu vou gerar o ATP. Tá? Quantos ATPs eu geraria realizando essa glucólise? 2 ATPs. É pouco, mas todas as células realizam glucólise. Tá? Onde eu estou aqui? Estou dentro do hepatocito, especificamente de onde eu realizo esse processo, no citosol da célula. Tá? Todo o metabolismo dos carboidratos ocorre no citosol de todas as células. Oi. Glucólise, ele precisa de 2 ATPs, não entendi essa parte. Aqui, quando eu consumir uma glucosa, eu vou gerar 2 ATPs. Quando eu vou consumir ela? Quando eu quebrar ela, porque glucólise quer dizer quebra da glucose. Para mim gerar 2 ATPs. Eu vou romper esses 6 carbonos que ela tem na estrutura, para ela poder fazer glucólise, para dar ATP. Ele está gastando energia ou produzindo? Estou liberando energia. Então, quando a gente come, a gente já libera para usar. Para manter todos os órgãos, tá? Ó, se realizei glucólises, que é a quebra da glucosa, meu produto final aí se chama piruvato, ou também chamado ácido pirúvico. Piruvato ou ácido pirúvico é o produto final da glucólise aeróbica. Por que aeróbica? Porque houve presença de oxigênio. Pero não temos oxigênio no nosso corpo, sim, suficiente. Todo dia nós outros inalamos oxígeno, a hemoglobina leva esse oxígeno para todos os órgãos. Para quê? Para que eu possa realizar glucólise. Tá? Mas essa glucólise é aeróbica. Por eu realizar uma glucólise anaeróbica faltando oxígeno, sim.
Para vocês verem que todo o tempo nosso corpo está produzindo, tendo ou não tendo oxígeno, eu estou produzindo glucose. Tá? No caso aqui do hígado, solo produz piruvato. Por quê? Porque o hígado é um órgão riquíssimo em mitocôndria. Acordem-se que mitocôndria que faz? Respiração celular. Respiração celular. Então, se há muita presença de oxígeno. E o hígado é um órgão riquíssimo em mitocôndria, porque ele trabalha muitíssimo. Vocês vão ver que eu chamo o hígado de 1001 utilidades. Você acorda do Bombril? Quem era da época que o Bombril fazia a propaganda dele falava 1001 utilidades. Né? O hígado é assim para nós outros. Vocês vão ver que muitíssimos processos metabólicos são realizados por ele. Então, o tecido da mitocôndria, se chegaram a ver em histologia, tem muita mitocôndria. Ainda não. Tá? Tranquilo até aí? Bueno, então se não subimos, se sobe, é reserva. Se barra, é quebra de glucose para dar energia à minha célula, sim? E outro destino que eu posso dar para ele é mandar para a corrente sanguínea. Por quê? Porque eu mantenho glucose na corrente sanguínea. Se eu sou normal, eu não posso fazer nem hipotiroidismo, nem hipertiroidismo. Quer dizer que o meu metabolismo está trabalhando bem. Quem coordena isso é o hígado. Professora, a senhora falou que se sobe, ela vira reserva de energia, fica armazenada. E se ele desce, ele vai para a corrente sanguínea, no caso, né? Se ele desce, ele vai dar energia para a célula, no caso para o hepatocito. Tá? Agora, outro destino dele é transporte, porque é um trajeto. Então ele sai do hígado, corrente sanguínea e aí vai para os demais órgãos. Tudo isso acontece simultâneo, né, professora? Simultâneo, tudo bem. O hígado é um órgão pequeno, que é 1,8 kg. Então, tudo que eu puder armazenar aí conforme está entrando, leva, como também mando para energia. O que vai demandar no momento é o que eu estou precisando. No momento exato, é reserva ou energia. Então, ele vai equilibrando o processo. Se eu sou metabolicamente normal, eles passem no mesmo tempo todo. Você, primeiro vai ter a glucólise, vai ter a quebra. Daí vai dar energia para o hepatocito e vai para a corrente sanguínea, é isso? Isso, tá? Sim? Bueno, mantenho a glucose na corrente sanguínea, aí você diz, e o glucógeno muscular? Porque o hígado também esse processo de reserva, mas não tem o sentido contrário para manter glucose na corrente sanguínea. Aí essa reserva aqui, o músculo ácido, é solamente do músculo. Chamo o músculo de um órgão egoísta. Por que egoísta? Porque a reserva dele ele não comparte com ninguém, é solo dele. Tá? Em câmbio, o hígado hace sua reserva, mas ele comparte com os demais órgãos. Entendeu? Tranquilo? Bueno, então, estou levando glucose para o músculo. No caso, o músculo, um dos destinos dele é mandar para a reserva. E outro destino é, se virar piruvato, quer dizer que eu realizei glucólise aeróbica. Tá? E a glucólise aeróbica é produzir o mínimo de energia para o músculo. Se veio aqui, tenho duas opções para esse piruvato. Aqui no músculo, eu posso fazer o piruvato virar dióxido de carbono e água. Pode? Pode. Isso é oxidação total. Quando eu consigo transformar o piruvato em dióxido de carbono e água?
Se ele virar dióxido de carbono, ele foi no ciclo de Krebs. Se virou água, ele foi para a cadena respiratória. Então, quer dizer que aquele C6H12O6, que era a glucosa, virou dióxido de carbono e água. Agora, se ficou aqui no piruvato, todavia eu não sou dióxido de carbono e água. Tá? Eu não quebrei totalmente a molécula. Agora, se fiquei aqui, vocês viram que é 2 ATPs até o piruvato. Se eu chegar aqui, dióxido de carbono e água, eu me transformo de 36 a 38 ATPs. Então, quer dizer que eu gero muito mais se eu fazer uma oxidação total. Quando eu hago essa oxidação total? Quando o piruvato entra aí no músculo, como eu les dije a vocês, o processo ocorre em que parte da célula? Citosol. No citosol. Então, produzir piruvato aí no citosol, ele tem permisso para entrar dentro de uma mitocôndria. Então, ele entrando dentro da mitocôndria, ele vai para o ciclo de Krebs, para a cadena respiratória. Porque onde está o ciclo de Krebs? Dentro da mitocôndria. Onde está a cadena respiratória? Dentro da mitocôndria. Isso é oxidação total. Entendeu? Então, meu escape é aqui. Tranquilo? Aí você fala, o hígado não faz? Também faz. O que vai demandar é a necessidade do órgano. Pero, se ele virou piruvato, ele também pode escapar aqui. Tá? Só porque não está escapando aqui, porque tem um intruso que entrou aqui, que eu vou explicar depois. Uma dúvida. Esse CO2, você falou que se vira CO2, no caso foi o ciclo de Krebs. E a cadena respiratória ele vai virar? Água. Agora, vemos que, entendendo o mecanismo aí, ó, porque vocês veem, ó, do músculo, por exemplo, eu não posso mandar a minha reserva. Tá? Da onde eu vou mandar? Daqui. Aí, se não for o músculo, vai ser o hepatocito, pode ser o tecido adiposo, pode ser um rinhão, um pulmão, as neuronas, o que ser. Por que está o músculo aqui? Por causa de uma outra importância dele, que é a reserva. Tá? Porque reserva nós outros só hacemos no hígado e no músculo. Tá? Mas podia ser outro órgano aí, não especificamente o músculo. Tranquilo? Bueno. No músculo, nós outros vemos que o piruvato pode se transformar em lactato. O que é o lactato? O lactato é o famoso ácido lático. Que dói quando a gente faz Atividade física. Começa a fazer. Quando eu posso produzir lactato? Quando eu faço uma atividade anaeróbica. Porque quando falamos de atividade muscular, eu posso ter atividade aeróbica e atividade anaeróbica. Anaeróbica é quando faltou oxígeno. O músculo, se você estudar na histologia, o tecido muscular, ele é pobre em mitocôndria. Não é assim? Ainda não vi. Inclusive, quando você vai fazer uma atividade física que você não está acostumado, o que acontece com o teu músculo? Dói, não é? Depois esse músculo vai criando uma memória, pois aquele peso que você fazia e que te doía, já não dói mais. Porque eu aprendi a oxigenar, está entrando mais oxigênio. Eu digo, as nossas células é mais inteligente do que o nosso próprio raciocínio. Porque o que faz meu corpo, se eu estou desenvolvendo aquele músculo, ele vai produzir mais mitocôndrias dentro do músculo. Por quê? Porque é um órgano que trabalha bastante. Então, logicamente, a própria célula já produz mais mitocôndria para o músculo. Aí você vê que inteligente é a própria célula. Depois da atividade, consegue explicar o do músculo de novo, por favor? Desde o começo. Começa no mais muscular, vai se acostumando com os dois movimentos, né? Porém, a possibilidade da cadeia,
Ela falou de essa questão quando ela está esses músculos atrativos. Tipo, cria uma memória. Só que aquela memória você vai ativar ela de novo. Né? Você tem um determinado desenvolvimento fisiologicamente, mas você tem que pôr ativar um pouquinho mais. Consegue repassar esse músculo aí? Conseguir absorver? Ó, músculo, como les dije a ustedes, mínimo de energia que le doy a todas as células é glucólise, que é a quebra da glucose. No músculo, vou realizar uma atividade aeróbica ou anaeróbica. Quando hago uma atividade anaeróbica, quando ela seja de alto impacto. Alto impacto, por exemplo, uma musculação, onde eu pego um peso significativo, então vai faltar oxigenação para a célula muscular. Então, o que eu vou produzir é lactato. Qual é a diferença de lactato para piruvato? É que o lactato foi produzido no meio anaeróbico, faltou oxigênio. O que faz meu corpo para não produzir uma acidose lática? Porque se eu produzir uma acidose lática, qual era o pH do sangue? 7,35 a 7,45. Esse pH é o quê? Neutro, ácido ou alcalino? Neutro, está na escala do 7. Se isso ficar aqui na corrente sanguínea, acumular, eu entro numa acidose lática. O que hace meu corpo para não chegar a uma acidose lática se eu sou metabolicamente normal? Eu vou mandar esse lactato lá para o hígado. Eu falo, que exemplo de órgano cristiano. Por quê? Porque, ó, ele comparte a reserva dele, manda para o músculo não comparte sua reserva, e ainda manda suciedade para ele, e ele ainda transforma em glucosa e devolve. Manda de novo. Né? Porque se acumular lactato para mim, é danino. Então o hígado pega o lactato, faz um processo químico aqui de retorno, chamado gluconeogênese. Não confundam glucogênese ou glucógenogênese com gluconeogênese. Tá? O que é neo é uma nueva. Nueva é o quê? Glucose. Tá? Então, esse lactato, que foi naquela atividade física que eu realizei, por isso quando a gente faz atividade física, ainda mais musculação, você faz uma série e descansa. Por quê? Justamente para mim não fadigar o músculo. Eu tenho que descansar, porque eu preciso adquirir de novo oxigênio, para que eu possa escapar por aqui, para fazer a oxidação total. Se eu não faço essa série e paro, eu vou acabar fadigando e vou estar levando todo esse lactato para o músculo e vou ficar andando em ciclo, que é o famoso ciclo do ácido lático, ou chamado ciclo de Cori. Vou ficar andando em ciclo e eu vou lastimar o músculo. Tá? Então isso de ir até a falha, não sei o que, não é bom pro corpo. Tá? De fazer repetição até você falhar não é bom pro corpo, porque não tem Acabou de descanso, explicar. né? Tudo. Não, é porque Tem que ter tipo um assim, tempo. Tem que ter um tempo entre as séries. é isso que eu tô falando, porque tipo assim, eu não sabia que afetava tanto assim, porque as pessoas incentivam isso, até os próprios profissionais. Não, Não, os mas profissionais ir ao até a contrário, eles falha, vão separar. ir até a falha é diferente. Ela está falando que você Tem faz séries. uma série e Até a falha tudo descansa. bem, mas você tem que descansar pra fazer outra Ah, série. entendi, mas pode ir, então entendi. É tipo, cada série que vai até a falha, não é que vai te prejudicar. Descansando vai ser até legal. Ele na corrente sanguínea. Se
acumular aqui, eu vou afetar aqui. Aí a acidose Então, lá. o que faz meu corpo para mim não chegar a uma acidose lática? O hígado se encarga com essa sujeira que o músculo jogou para fora dele. E o processo é gluconeogênese. Isso. Aí quando o lactato vira piruvato, piruvato vai virar glucose. Isso é gluconeogênese. Mas, professora, como que o lactato vira piruvado? Adiciona tudo que tirou. Porque o fígado capta ele lá e lá ele transforma isso. Isso, aí vocês Quando vão o ver. fígado pega no sangue. Aí vocês vão ver como que o lactato vira glucose. Isso daí já vocês olharam o esqueminha do material dessa unidade 1? Ainda não tá. Na unidade 2, porque vocês vão ter um outro igual esse slide que diz gluconeogênese. Aí eu vou mostrar como o lactato vira glucose. Então, o lactato não vira piruvato, ele vai virar diretamente. O lactato vai virar piruvato e de piruvato vira glucose. Aqui, por exemplo, vocês vão ver que tem uma enzima que é a lactato desidrogenase. Vocês vão conhecer ela depois. Tá? Sim. Só intervalo aqui. Um ciclo. Ciclo não tem começo e não tem fim. Onde é o meu escape do ciclo? Aqui, ó. Se for aeróbica pelo piruvato, piruvato aonde eu vou? Para mitocôndria. Aonde eu estava? No citosol da célula. Eu ingressei dentro de uma mitocôndria, aí dentro do citosol, e liberei dióxido de carbono e água. Aonde vai o dióxido de carbono? Na minha expiração. Então, quando eu inspiro oxigênio, eu faço esses processos metabólicos, que é justamente o piruvato. Tá? Agora, se ali naquele órgano faltou oxígeno, porque o músculo não tem suficiente mitocôndria para receber, então eu faço lactato. Tá? Mas se foi aqui, isso é oxidação total. Eu elimino depois pela expiração. Tranquilo? Bora, então, se o lactato de piruvato faltou oxigenação, produzir lactato, esse lactato vai sair do músculo, o hígado vai se encargar dele, vai fazer um processo conhecido como gluconeogênese. Virei glucose. O que faz o hígado? Manda de novo a glucose para o músculo. Ah, mas o músculo tem a reserva dele. Tem. Quando ele vai usar a reserva dele? Quando faltar glucose na corrente sanguínea, ele pega a reserva dele. Entendeu? Porque quem comanda isso? Se eu utilizo a reserva, se eu uso aquela glucose que está vindo do processo digestivo, é o que sucedeu com esse paciente. Ele comeu? Se ele comeu, então quem vai atuar aqui hormonalmente nesse processo é a insulina. Já pegou pesado, professor? A insulina ela traz do... Hã? A insulina, Ela ela ajudaria essa partícula? no caso, ela é responsável Ó, pela no quantidade processo- de glucose no sangue, né? Isso, no processo metabólico, porque a gente está entrando em metabolismo, então nós começamos a ver duas hormonas importantes nesse processo. Um delas é a insulina e o outro é o glucagon. É glucagon. Tá? Onde estão essas hormonas? No pâncreas. O pâncreas vai liberar insulina toda vez que ele identificar que chegou glucose na célula. Por quê? Porque ele tem que identificar essa glucose e ele vai ajudar a colocar a glucose dentro da célula. Tá? O que sucede se eu não conseguir colocar a glucose dentro da célula? Vai ficar aí no plasma sanguíneo. Eu faço o exame de sangue e a glucose dele está elevada. Qual foi aí? É a famosa diabetes mellitus. Só que eu posso ter diabetes tipo 1 e tipo 2. Ou a gestacional, que é só quando está no embaraço.
Mas se é o tipo 1, eu não tenho nada de insulina. Por isso que o meu medicamento é insulina. O tipo 2, eu estou tendo uma resistência à insulina. O que está sucedendo? Ainda eu estou segregando uma certa condição de insulina, só que eu não estou conseguindo, alguém está me impedindo de colocar a glucose dentro da célula. A insulina até reconheceu, mas eu estou com um problema no receptor de entrada de glucose dentro da célula, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Não é que eu coloco assim, entra dentro da célula espontaneamente. Não, eu tenho um GLUT, que é um receptor de membrana, específico da glucose. Mas quem ajuda esse GLUT a abrir as portas é a insulina, que é o tipo 2 da enfermidade. Por isso que o meu medicamento é hipoglicemiante, que são medicamentos para tentar colocar a glucose dentro da célula. A insulina até está tentando responder, só que hay alguém que está ocasionando essa resistência. Entendeu? Esse é o tipo 2. Aí você diz, mas o tipo 2 depois toma insulina. Toma por quê? Porque até a insulina já cansou com a resistência que está havendo no receptor. Aí vai ter que tomar insulina. Tá? Por isso hoje em dia a gente faz um outro exame também quando é diabético, é ver a dosagem de insulina. Tá? Porque na resistência eu tenho ainda insulina, só que não está sendo suficiente para fazer o receptor abrir as portas. Então eu tento primeiro com esse medicamento. Se eu não consigo resposta, não mantenho o nível de açúcar, então ele vai depois para insulina. Entendeu? Qual que é a importância da insulina? Onde a insulina trabalha? No meio hiperglicemiante. Tá? Esse positivo quer dizer que eu estimulo. Quando o pâncreas segrega insulina, toda vez que eu comer carboidrato. Comi uma bala, tomei um café com açúcar, tomei um leite, porque é carboidrato, eu estimulo a insulina. Fiz processo digestivo primeiramente, a insulina todavia não trabalha no processo digestivo, ela só vai trabalhar quando ela identificar que tem glucose na corrente sanguínea. Tá? Aí a insulina entra em ação. Aí um processo que a insulina permite é a glucólise. Para quê? Para dar energia. Por isso o diabético, quando ele tem alteração na glicemia, ele não tem a energia que ele tinha antes, porque essa energia é rápida. Quem utiliza essa energia principalmente é o cérebro. Tá? E quem ajuda a realizar a glucólise como processo metabólico é a insulina. Outra coisa, porque lembra, eu vim daqui, vim do que eu comi, entrei no hígado, se eu descia a glucólise, se eu subia glucógeno, gênesis. Também a insulina estimula a reserva, seja no hígado, como seja no músculo. Tá? Então, se eu for no sentido de subir ou de descer, insulina atuou. Tá? Agora, glucagon, quando ele atua? Atua quando eu quiser romper a minha reserva, seja do hígado ou do músculo de forma contrária. Por quê? Porque se eu romper a minha reserva, eu vou poder tirar a glucose na corrente sanguínea. Como também, se eu romper a reserva do músculo, eu vou fornecer glucose para o músculo. Esse é o ajuno, período de ajuno, ou quando eu não como carboidrato.
aí o glucagon entra em ação. Quando o glucagon entra em ação, quando eu estimulo essa hormona, quando o meio é hipoglicemiante. O que é meio hiperglicemiante? É quando eu vou descender o nível de açúcar no sangue. Então, o glucagon entra em ação. O que ele faz, o glucagon? O contrário da insulina. Vocês viram que o contrário da glucólise, como se chama? Glucogênese. Neogênese. Não, Gluconeogênese. você falou. É que eu fiquei confusa. Mas é o contrário, ó. Se glucólise desce, o que sobe de forma contrária é Gluconeogênese. gluconeogênese. Então, gluconeogênese é o contrário da Glucólise. glucólise. Mas a insulina foi os dois, então. A insulina faz glucólise. Seja aeróbica ou anaeróbica, a insulina está no controle. Tá? Sim? Agora, o contrário do glucógeno gênesis é quem? Gênesis. Qual que é o contrário do glucógeno gênesis? Glucogenólise. Ó, se aqui eu subir, fui para reserva. Se eu descer, é... Não confundam glucólises com glucogenolises. Matou, professora. Bem-vindo à bioquímica metabólica. Tá? Nome diferente, na realidade não é diferente. Você só tem que cortar a palavra. Terminou a lises, eu estou quebrando. Agora, o que eu estou quebrando é a palavra que você tem aí. Agora, se é gênesis, eu estou formando. Quebrem a terminologia para poder interpretar. Acho que glucogênese. Ó, então, glucogenogênesis, o contrário dela é glucogenolises. Gente, lises quebra, gênesis forma. Então, ó, aqui eu tenho lises, aqui eu quebrei. Glucogenogênesis, aqui eu formei. Aqui eu formei e aqui eu quebrei. O término assusta, mas na realidade o que é o término? Quebrem a palavra. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui e quebra aqui. Tá? Glucolises. Eu quebro a glucose. Gluconeogênesis. Eu formo uma nova glucose. Lembra que o neo é uma nova glucose. Para quê? Para mim não confundir com esse. Por quê? Aqui eu estou formando glucógeno. Mas não é. Você não está formando ou glucose está formando energia, é isso? Professora, na glucólise tem a liberação de ATP. E na neogênese ele absorve. Isso, muito bem. Se um eu libero, o outro eu formo. Sempre vai ser assim. Porque o que é o metabolismo? Metabolismo é anabolismo e catabolismo. O que é anabolismo? Formação. Então, eu encontrei gênesis, eu estou formando e eu estou consumindo energia, porque eu estou formando. Lises é catabolismo, eu estou liberando energia. Nosso metabolismo funciona assim. Catabolismo, anabolismo, catabolismo, anabolismo. Todo o tempo, o que demanda é a necessidade do corpo. Digamos, meu café da manhã foi uma bolachinha. O café de fulano foi um pacote de bolachinha. Quem mais consumiu? O que comeu o pacote. Então quer dizer que a insulina vai trabalhar mais. Aquele que comeu uma bolachinha, a insulina vai trabalhar pouco, mas o glucagon vai entrar em ação. Entenderam? O que vai demandar que a hormona vai estar no controle é o que eu comi.
Quanto mais eu comer, mais insulina vai trabalhar no processo. Por isso, para diabetes, comer muito carboidrato não é bem-vindo. Porque eu digo que a insulina é igual um trabalhador. Ela trabalhou tanto na vida nossa que ela chega uma hora e ela disse: basta, quero descansar, jubilação, aposentadoria. Aí ela para de funcionar. Por quê? Porque eu abusei. Por isso que a mala alimentação, o sedentarismo, a obesidade joga em contra os processos metabólicos. Tá? Por isso tem que ser equilibrado. Jejum é bom? Excelente. Porque aí eu deixo o glucagon trabalhar. Vou entrar numa hipoglicemia, uma hiperglicemia? Jamais. Se meu metabolismo funciona normalmente. Tá? Ou a sermiglicemia em ayuno tem que estar dentro do parâmetro normal. Quer dizer que o meu metabolismo funciona bem. Entrar no curso? Sim. É? Ainda não? Professora, Oi. passa a mão aqui pra gente ver. Sim. Então de quê? Eu vejo o que tem aí antes. Então eu estou vendo que eu formei glucógeno. Não é? Aqui eu vejo lises. Lises eu sei que é quebra. Então eu vejo o que eu quebrei aqui? Glucógeno. Não tem segredo. Vocês ficam bloqueando. Vai pela lógica disso. É mais fácil para guardar. Eu acho que é porque a gente não está separando as palavras. Está sendo controlado pela insulina e pelo glucagon. Por quê? Porque o músculo está em atividade física. Quando o músculo está parado, ele só faz glucólise aeróbica. Moveu o músculo, correu, trotou, dependendo do impacto, ele produz já lactato. Tá? Então, eu vou ir utilizando, reserva, se faltar energia, posso fazer também gluconeogênese, o glucagon entra em ação e vai mantendo o equilíbrio metabólico. Isso aqui chama ciclo do ácido lático, que eu só realizo quando o músculo estiver em atividade física, sim? Ou ciclo de Cori, que é a mesma coisa. Ou é um ou é outro, é a mesma coisa. Então, toda vez que eu vejo um ciclo entre o músculo realizando lactato e o hígado tomando isso é ciclo de Cori. Ou ciclo do ácido lático. Tá? Como les dije, onde é meu escape? Toda vez que houver oxigenação, então eu escapo por aí. Tá? Professora, então o ciclo de ácido lático vai ser anaeróbico. É, para lidiar com o lactato. Tá? Para mim não acumular. A importância dele é não acumular lactato. Sim? Hagam esquimita, tenham em conta a terminologia, porque presta a confusão. Eu tenho que ensinar o que vocês têm que aprender. Terminologias médicas, vocês têm que começar a manejar. Vai haver materiais ou exposições falando sobre glucogenogênese, glucogenólise, insulina, glucagon, meio hipoglicemiante, meio hiperglicemiante. São terminologias que vocês têm que começar a manejar. Tá? Livro mesmo, vocês já vão entrar com a terminologia dele. Né? Então, ó, toda vez que eu ver lises, isso é catabolismo.
Tá? Toda vez que eu ver gênesis, isso é anabolismo. Ó, para vocês terem uma ideia. Famoso. Como que é? Tomar anabolizante. O que o anabolizante faz? Formar o músculo. Então, é um processo de formação. Então aí, tipo, se a minha mulher fazer Tá? Então, para o meu metabolismo funcionar, ele faz catabolismo e anabolismo. Catabolismo e anabolismo. Todo tempo, segundo a necessidade de cada célula. Tá? A nível hormonal, insulina, glucagon, insulina, glucagon. Agora, se eu só como, não faço atividade física, sou sedentário, quem trabalha bastante aí? Insulina. Você pode ter certeza que uma hora a tua insulina vai gritar, vai falar basta. Me cansei. Né? Aí você vê a importância da redução de estômago, que faz eu comer pouquinho e de repente a insulina volta a funcionar. A gente precisa fazer redução de estômago. Precisa fechar a boca. Então, ajuno é importante? Sim. Tá? Se tem dúvida no ajuno, vocês busquem autofagia celular. Você vai ver que um japonês ganhou o prêmio Nobel falando justamente sobre o ajuno. Eu falo, a Bíblia já ensina a ajunar. Né? E o livro, um livro que tem mais de 2000 anos, continua ainda sendo cabeceira para nós todos. 2 horas, porque o metabolismo descende se não comer a cada 2 horas. Pura mentira. Meu metabolismo melhora se fico sem comer. Porque eu ajudo a limpar a casa. Eu limpo a casa quando eu tenho tempo. Quando damos tempo ao nosso corpo? Quando a gente não come. Quando não come. Porque daí ele pega, limpa as células viejas, limpa a casa, porque não tem nada para fazer. Eu não dei comida para ele. Então ele pega a reserva, dá energia, mas eu não estou dando de outra fonte. Ele pega do que tem. Vai ter uma produção. Mas quando eu consigo colocar a glucosa dentro da célula, les dije a vocês que, primeiramente, apago. Aí uma bendita aqui, que é a insulina. Por quê? Porque aí glucosa no plasma sanguíneo, fora da célula. E eu preciso colocar essa glucosa para dentro. Sim? Aí entre os famosos GLUT, não sei se já escutaram falar. Eu que sim, né? Estão lendo já bioquímica, estão vendo vídeo no YouTube sobre o metabolismo dos carboidratos, né? São guapos, têm vontade de aprender bioquímica, né? Ó, como les dije, adelanta ter glucosa na corrente sanguínea, desde que tenha um parâmetro normal. Me sirve ter um excesso de glucosa fora da célula, que é a hiperglicemia, para nada. Por quê? Porque o processo metabólico ocorre dentro da célula. Se estiver no plasma sanguíneo, me serve para danhar os outros órgãos. Por quê? Porque todo esse excesso de açúcar que não entrou dentro da célula, vou ter que excretar por via... Quem filtra o sangue? Rinhão. Então, essa sobrecarga de açúcar que não entrou dentro da célula, eu vou fazer passar por el rinhão. Primeira coisa que eu vou retener desse excesso é a retinopatia. Retinopatia é um dano nos rinhões. Tá? O que houve? Essa sobresaturação de açúcar, porque é um sólido, ao passar pelos néfrons, que é a unidade pequena do rinhão, vai começar a danhar. Depois ele não vai conseguir filtrar o que deveria filtrar.
vai começar a excretar coisas que não deveria excretar. Aí meu rim não funciona mais, eu vou para diálise. Hemodiálise. Tá? Ok? Bora, então, glucosa tem que estar dentro da célula. Quando eu asseguro que ela entrou dentro da célula, quando eu hago um exame de glicemia em ajuno, de 8 horas. Tem que estar dentro daquele parâmetro normal. Sim? Então, o que passa aqui? Uma vez que eu consumi, a hormona que vai entrar no controle, reconhecendo que o meio é hiperglicemiante, que é a glucosa, é insulina. Então, a insulina vai reconhecer essa glucosa que está aí no plasma sanguíneo e tem que abrir esse receptor, que é o GLUT. O GLUT nada mais é que um receptor que se encontra na membrana de todas as células. O Harper habla-se que nós temos GLUT 1 hasta o GLUT 5. O Blanco, por exemplo, diz que nós temos hasta GLUT 13. Ou seja, tentando especificar que cada GLUT é de determinados tipos de células. Tá? Não vem ao caso, mas toda célula tem esse receptor. Tá? Então, o que faz a insulina? No caso do músculo e o tecido adiposo, quem atua aí é o GLUT4, especificamente. Então, para que eu abra esse receptor aqui que está cerrado e coloque a glucosa aí adentro, e que uma vez que ingressou adentro, ele fecha e coloca a glucosa para dentro. Tá? Isso eu preciso da ajuda da insulina. Tá? Porque minha intenção é que a glucosa ingresse dentro da célula, no citosol da célula, para realizar meu processo metabólico. Então, a insulina é só encontrar um receptor para a glucosa entrar? Ela atua para ajudar a colocar dentro. Sim. E também para estar realizando os seguintes processos. Mas, quando eu realizo isso, quando eu ingressei dentro da célula. Então, ela reconhece a glucosa, ajuda a colocar dentro da célula para estar realizando esses dois processos, porque ela ajuda. Mas a gente precisa saber como que a insulina ajuda a abrir o receptor aí? Ela só ajuda. Isso. A gente precisa saber como ela faz isso, como ela ajuda a abrir? Não. É aí. Só saber que é o GLUT que elas recebem. Que é o receptor. Principalmente o GLUT4. Porque é específico do músculo e tecido adiposo. Eu tenho o GLUT1 que está no intestino, o GLUT2 está no hígado e assim por diante. Mas não tem necessidade de vocês memorizar. Por quê? Porque há contradição entre autores. Nem eles não decidem se é GLUT3, GLUT4, GLUT5, entendeu? Esse sim é seguro. Inclusive, a metformina, já escutaram falar da metformina? Metformina é um medicamento hipoglicemiante. Que é hipoglicemiante é que ajuda a retirar o excesso de glucosa do plasma e colocar dentro da célula. Ela atua nesses receptores. Tá? Mas no receptor, não na insulina. Supostamente a pessoa ainda segrega insulina, só que eu estou tendo uma resistência. Ela é usada ainda para diabetes tipo 2, não é? Tipo 2, sim. Mas o tipo 1 também, depois com insulina, metformina, andam assim também. Associam, porque na realidade eu tenho tipo 1 e tipo 2. Tá? Aí depende, sim? Depende muito do tratamento do metabolismo de cada um. Aí entra a importância do médico para saber qual mantém o nível de açúcar normal. Como também os vários tipos de insulina. Professora, a metformina é a medicação primária, né? Primária, né? É de primeiro uso, né? É o que tem menos efeito colateral, depois aí outros também. Inclusive a metformina usa para adelgaçar, tem um estudo nela também. Tá? Se usa para descobrir. Para emagrecer. Tranquilo? Legal, né? Ó, daí
continuamos nesse mesmo material, depois eu vou mostrar isso amanhã, tá? A gente vai entrar na famosa glucólise. Ó, daí você vê a magnitude das reações metabólicas que nosso corpo realiza, né? Você fala algo microscópico e tão potente, porque ó, isso é glucosa virando 2 piruvatos. Tá? Porque o que é piruvato é 3 carbonos, o que é a glucosa é 6 carbonos. Eu vou dividir ela em 2 piruvatos. Piruvatos vem de uma glucólise aeróbica ou anaeróbica? Aeróbica. Tá? E aí vocês vão ver que para mim produzir o famoso piruvato eu preciso de 10 enzimas. Vira um processo digestivo, né? Era insignificante. Imagina algo microscópico e tão potente, porque eu preciso de 10 enzimas para mim poder ligar o piruvato e produzir 2 ATPs ainda. E depois eu tenho o ciclo de Krebs, depois eu tenho a cadena respiratória, para mim poder chegar aos 36, 38 ATP, aí eu tenho mais umas 14 enzimas. 3 enzimas controladoras aí, que depende de outro mecanismo para permitir funcionar o processo ou não. Eu falo, o nosso metabolismo é mais sábio do que o nosso entendimento. Tá? Depois a gente vai ver isso amanhã. Isso aqui, se podem, gente, água, resumem, deem uma leitura, peguem o Blanco ou Harper. Ah, professor, eu não me adapto no livro. Pega o vídeo, mas tenta ir familiarizando. Quanto mais mastigarem, mais vão aprender.